porque eu vou ser bem sincero com vocês, correndo o risco até de perder os próximos patrocínios aqui do canal. Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade para você, que apesar de outros canais já terem feito análise dela, eu sei que vocês têm interesse em saber a minha opinião sobre certos aparelhos de som e me sinto muito lisonjeado por isso. E aí, devido a isso, resolvi estar trazendo ela aqui para vocês saberem a minha opinião sobre essa caixa de som. Junto com ela vem um manual de instrução em 3 línguas, depois a gente dá uma olhada com calma. Um cabo USB com entrada tipo C para carregamento e uma cordinha, uma alça personalizada para você estar colocando lá nela. Mais para frente eu te mostro aonde. E aí está pessoal, Sabala DR901 Bluetooth Mode. Que agora que já fizemos um unboxing dela, bora ir direto ao assunto, onde eu vou te contar a minha opinião sincera sobre pontos positivos e negativos. Bora lá? O kit disponível é a azul, que modéstia à parte, é a que eu achei mais bonita, mas ela também está disponível nessas outras cores. Aqui seria o local que eu falei para poder estar colocando a cordinha, a alça ou como você preferir chamar. Vamos colocar já de uma vez. E beleza, para facilitar o transporte. Gostei dela ter uma tela de proteção aqui e é resistente à tela de proteção e é fácil de estar tirando para poder estar dando manutenção para quem quiser estar limpando ela aqui. Claro que eu só indico estar fazendo isso depois que tiver passado a garantia dela. Antes disso, não compensa estar desmontando, porque isso aqui vai perder a garantia dela. Outro detalhe é o seguinte, quando você liga ela, Bluetooth Mode, ela tem esse sinal de saudação e indica que está no modo Bluetooth. Quando você conecta no P2, ela já vai direto para a função P2 sem necessidade de estar acionando, mudando a função dela aqui em cima. E aí o que acontece? Eu sei que para quem tem deficiência visual, o sinal de saudação e o do modo Bluetooth é um ponto positivo. Porém, deveria ter uma forma de quem não quiser estar utilizando esse recurso, estar desligando ele. Aqui embaixo já é plástico no radiador, mas também é bem firme. Aqui temos os pezinhos dela. Na parte de trás temos vamos contar, 1, 2, 3, um quarto acabamento, também gostei. Bacana o material. Esse emborrachado das laterais eu gostei. O logo da marca aqui. Interessante, aqui dá a impressão de ser tipo um pezinho para poder estar utilizando ela assim. Não sei, vamos ver na hora que estiver testando o áudio. Vou testar ela assim também, agora que eu tenho mais tempo para poder estar testando ela. Vai ser bacana a gente testar para ver se vai dar, pelo menos eu vou perceber um pouco de diferença dela tocando assim e dela tocando assim. Aqui ela tem um LED indicando já para conexão Bluetooth, no caso aqui, que é no mesmo botão play e pause. Segundo o manual, esse daqui é para alternar as funções dela, esse botão. No manual tá o ícone menos e mais, no caso para aumentar e diminuir volume e também para avançar e retroceder faixas de áudio, que eu acredito que vai ser combinado aqui com o P2. Infelizmente essa entrada aqui para carregamento é só para carregamento. Você não consegue estar reproduzindo faixas de áudio por ela, caso você tenha um pendrive com entrada tipo C. Uma pena. Se desse para reproduzir aqui também seria bem interessante, ou se ela tivesse uma entrada para cartão de memória que eu colocasse aqui nela e conseguisse tampar, seria bem bacana. Mas no geral, ela ter a entrada P2 aqui a mais para poder estar reproduzindo é um ponto positivo. Tanto para você estar conectando um áudio auxiliar, quanto para poder estar conectando um microfone nela. Porque aqui com um adaptador P2 para P10, ou se o seu microfone aí for P2 mesmo, você consegue estar ligando aqui na Sabala DR901. Aqui o liga e desliga dela. Aqui, pessoal, é o microfone dela, porque ela capta áudio também. E aqui serve como um microfone. Gostei, bacana. E aqui, pessoal, algumas informações no manual dela que eu achei útil estar compartilhando a quem possa interessar. A versão do Bluetooth dela é a 5.4 com TWS, a distância de transmissão até 10 metros. Segundo a marca, a duração da bateria dela, a capacidade, a potência watts RMS dela, o tempo para estar carregando, as dimensões dela e aqui o carregador que você pode estar utilizando para estar carregando ela. E aí, agora que eu já te apresentei o que eu gostei e o que eu não gostei na Sabala DR901, o que eu senti falta?
como eu disse antes, a entrada para cartão de memória, porque aí eu poderia estar utilizando ela sem depender de um celular. E se tivesse uma opção rádio aqui, aonde eu levasse ela, pegasse uma boa recepção de rádio, não que ela da forma que ela esteja agora não esteja valendo a pena estar adquirindo, porque é um excelente custo-benefício o áudio que ela entrega, os recursos que ela tem, no caso aqui a entrada P2, você não fica refém só do Bluetooth, são pontos positivos, mas se ela tivesse a entrada para cartão de memória e a opção rádio FM, nossa, ficaria sensacional a Sabala DR901. Quem sabe num futuro uma Sabala DR901 Pro ou uma Sabala DR902, a substituta dela no futuro, nós não possamos ter a função rádio para poder estar agregando aqui. Se você concorda comigo, deixa o like aí. Se você acha que a função rádio na Sabala DR901 e a função de cartão de memória seriam recursos úteis para estar agregando ao projeto dela. Que agora que eu já te contei a minha opinião sincera sobre os pontos positivos e negativos da Sabala DR901, bora desmontar ela toda pra gente ver como é a construção dela por dentro desse mini canhão da Sabala? Bora lá? Aqui, pessoal, é um dos acabamentos de borracha. Eu até deixei aqui os parafusos que eu encontrei igual. Por sinal, olha a quantidade de parafusos. Gostei, é o acabamento. A borracha é bem grossa. Tem um encaixe aqui, ó, para poder estar entrando nessa cava aqui e tá vedando. Aqui é o suporte da bateria, já é outro parafuso, até deixei separado ali para não misturar. Aqui é o acabamento do radiador, que fica aqui na parte de baixo, ó. Aqui é o radiador em si, pesado. Teve um pequeno detalhe aqui, mas nada que tire o potencial do projeto. Estando aqui, você nem vê, então não faz diferença nenhuma. Mas enfim, gostei do radiador. Uma pena eu não consegui te falar o peso dele, mas nossa, é bem pesado. É uma chapa de ferro que tem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo te mostrar mais detalhadamente. Deixa eu ligar o flash. Gostei, é pesado, é robusto, eu gostei. A borracha aqui não tem tanta resistência, mas em comparação aqui para poder tá suportando esse peso aqui, você vê que a borracha tem uma boa resistência para poder estar aguentando excursionar aqui esse radiador, que como eu disse, fica aqui. Aqui a cordinha dela, eu não tirei para poder você ter uma noção de como que é ela desmontada. Aqui os alto-falantes, bem pequenininho, mas esses carinha dá um áudio muito bacana a construção dele. Pera aí. Por dentro, olha lá. Tem esse acabamento aqui em cima. No caso aqui, eu tô conseguindo ver 4 ohms. Não sei qual outro seria ali. Aqui em cima ele é soldado. Aqui vem o cabo, vai pra lá. Daqui a pouco eu vou te mostrar ali na placa dela. O outro aqui eu não consegui puxar tanto, o cabo tá um pouco curto. E eles são vedados ali com cola, tá vendo? Vou tirar não para não perder a resistência dela contra a água. Mas dá para você ver que eles são bem parecidos. 4 ohms, 3W. Então acredito que o daqui também seja 3W. A borda dele aqui não tem tanta resistência frente a outros alto-falantes que eu já tive o prazer de conhecer. Mas também, tendo em vista o tamanho, aí você percebe que é uma borda assim bem resistente. Porque se fosse uma borda mais dura aqui, praticamente o alto-falante não iria excursionar. Gostei da construção dele. Bacana, é a primeira vez que eu vejo um alto-falante assim, vou mexer no de cá que tá mais fácil. Gostei da construção dele, bem simples, mas entrega um áudio muito surpreendente. Aqui dentro, vamos te mostrar aqui o chassi dela. Não sei se eu posso dizer chassi, mas você entendeu. Aqui é onde que ficam os comandos, ó. Os botões dela aqui, ó lá. Fica nessa parte aqui, que foi onde que eu desconectei. Aqui, pessoal, é o microfone que eu tinha falado antes, ó. Pra ela tá captando o áudio aí, ó. Aqui é o microfone, bacana, né? Aqui os botões que eu falei, que vem aqui. Aqui na placa dela eu não consegui tirar muito ali porque tá colado, para poder ter a vedação. É uma câmera totalmente separada aqui, ó. Tanto que essa borracha aqui nem sai, ela tem uma trava ali, ó. Aqui a placa em si. Desse lado aqui praticamente não temos nada. E desse lado aqui a placa. Aqui o microfone onde que eu tô segurando, ó. Os botões que eu havia dito antes. Aqui a entrada P2, aqui a P2, ali a entrada de carregamento. Vou ver se eu consigo virar aqui para ficar mais fácil você ver as informações. DR901.
Acredito que ali seja a fabricação dela, 9/7/2025, mas também não sei te dizer se ao certo é isso. Tá vendo essa conexão vermelha ali, ó? Que tá a conexão vermelha, encaixe vermelho. Ali seria o da bateria, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E desses dois do lado ali dos alto-falantes, pessoal. Então, acredito eu, por ser assim, ela entrega, por isso ela entrega o som em estéreo. Tem até ali um logo do R. Tô tentando ver se eu consigo te mostrar o L ali, mas não tô conseguindo. Então, por ela ter duas conexões, tá aí o porquê que ela consegue estar entregando um áudio em estéreo. E aqui as demais informações dela. Por aqui, aqui ficou melhor para você ver. E agora a bateria, pessoal. É apenas uma célula, mas para o tamanho dela é uma bateria bem grande. Aqui algumas informações sobre ela. Não vou tirar aqui para poder mostrar, porque senão depois a trava não vai ficar aqui em cima, vai ficar vibrando. Mas aqui dá para você ter uma noção como é. E ali é onde que eu tinha dito, pessoal, que é selado, ó. Ali cada conexão ali vem para um alto-falante, ó. Dali um para cada um alto-falante, aqui o da bateria, que passa para cá. O cabo mais grosso, no caso, seria esse daqui, o da bateria, e os demais do alto-falante. Mas e aí? Agora que eu te apresentei por completo toda a construção da caixa de som Sabala DR901, o que você achou? Gostou? Sim ou não? Eu particularmente gostei bastante da construção dela. É uma caixa bem simples, mas você vê que teve todo um cuidado para poder ter sido montada desde o gabinete, a placa, a grade, o radiador, os alto-falantes. Eu gostei da construção dela, me surpreendeu bastante. Mas aí agora que a gente já finalizou essa parte de pontos positivos e negativos, na minha opinião, já conhecemos a construção dela, vamos para o teste de qualidade sonora, porque eu vou ser bem sincero com vocês, correndo o risco até de perder os próximos patrocínios aqui do canal, que é o seguinte: eu não tenho interesse nenhum em testar esse tipo de caixa de som. Só que aí, sabe aquela expressão popular, tapa de luva? Pois é, a Sabala DR901 me deu um tapa de luva. Pelo seguinte, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo especial da campanha da Sabala Challenge. Caso você tenha interesse em ver esse vídeo na íntegra, ele irá aparecer no final desse vídeo como sugestão. Te aconselho a dar uma conferida lá para você rir um pouco. Mas voltando aqui no assunto, eu comprei uma Sabala DR901 para poder estar gravando esse vídeo especial. Comprei uma DR901, comprei uma DR908 e já tinha a DR909. Como eu comprei a DR901 e a DR908, eu abri o pacote para poder estar testando, para ver se estava funcionando tudo certinho. Ao qual eu iria estar premiando o terceiro lugar desse vídeo que eu te falei, uma Sabala DR901, o segundo lugar uma DR908 e o terceiro lugar uma DR909. E aí, como eu tinha que testar elas, eu abri, liguei totalmente despretensiosamente para testar a Sabala DR901 e vou ser bem sincero, como eu te falei antes, foi um tapa de luva que a Sabala DR901 me deu, porque eu não esperava nada dela e ela me entregou tudo. O áudio que ela me entregou foi totalmente surpreendente. Eu gostei demais da qualidade sonora dela. E aí, devido a isso, eu entrei em contato com a Sabala, eles foram super atenciosos e me enviaram a Sabala DR901 para poder estar aqui apresentando para vocês. Mas como ela é a primeira que eu apresento aqui no canal, já testei outras caixas de som, mas não tive interesse em apresentar aqui, porque, do meu ponto de vista, caixa do tamanho dela aqui, se tiver um volume muito baixo, não faz diferença eu escutar no meu celular, entendeu? Então, o que me agradou nela aqui é porque o tamanho dela, pro áudio que ela entrega, me agradou demais, mas me agradou muito. Enfim, vamos para o teste de áudio dela, porque como ela é a primeira, não tem muito por que eu montar uma lista de caixas de som do estilo dela. Então, como ela é a primeira, ela seria a única da lista. Então, vamos só testar a qualidade dela. Mas já te adianto uma coisa, não vai embora. Vai fazer parte da minha coleção particular de caixas de som. Então, se porventura outras marcas tiverem interesse em estar me enviando caixas de som no estilo dela, como a Sabala teve em me enviar a DR901, a gente monta um novo ranking para poder estar comparando elas com o decibelímetro. Combinado? E aí o teste vai funcionar o seguinte: por enquanto, a Sabala ainda não disponibilizou o aplicativo para ela. Então eu vou utilizar o próprio equalizador do meu smartphone. No caso, eu vou estar utilizando um S23 e vou passar por todas as equalizações que ele possui, inclusive a manual, para você poder
perceber um pouco da qualidade sonora dela, inclusive com ela nessa posição, que eu percebi diferença, e nessa posição, para você poder perceber um pouco da qualidade sonora dela, certo? E ao final do teste eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Sabala DR901. E agora que finalizamos o teste de qualidade sonora da Sabala DR901, o que você achou? Gostou? Sim ou não? Conseguiu perceber a diferença dela tocando nessa posição e nessa posição? Então, o que eu percebi aqui mudando ela nesses ângulos? Assim, para quem quer um volume final maior e gosta mais de médio agudo, ela vai entregar um som bacana. Para quem gosta mais de grave e subgrave igual eu, ela nessa posição vai agradar mais. Agora, para quem quer um som mais ali equilibrado, grave, subgrave e médio agudo, ela nessa posição vai agradar mais. Assim, você consegue perceber o grave e o subgrave nela, mas não tão nitidamente quanto ela nessa posição. Daí eu acho que a marca já fez essas bolinhas aqui dos dois lados, justamente para isso. Para quem quiser estar utilizando ela dessa forma, também há essa possibilidade. Uma pena não ter pezinhos nessa parte de trás aqui, para quem quisesse usar ela dessa forma meio doida, igual eu, para poder perceber mais grave e subgrave. Mas no geral, você consegue ver uma qualidade sonora dela muito diferenciada. Testando todas as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passo aqui pelo canal, mesmo ela no último volume, mesmo eu passando por todas as equalizações do meu smartphone, igual você viu, ela não degradou a música e ela mantém uma qualidade muito agradável. Como eu disse, assim para quem quer mais médio e agudo, assim para quem quer mais grave e assim para quem quer um som mais equilibrado. Uma pena ainda o aplicativo não está funcionando nela, mas acredito que no futuro talvez a marca já disponibilize o aplicativo para ela. Mas enquanto isso, se você quiser estar utilizando equalizador do seu próprio smartphone, no meu caso, como eu disse, é um S23, que no caso você vai em configurações, depois você vai em sons e vibração, qualidade sonora e efeitos, depois equalizador. E aí você já consegue estar acionando o equalizador do seu smartphone, no caso do S23.
eu fiz esse mesmo processo no S10, que é a câmera que eu estou usando aqui, e no S7, e deu super certo. Inclusive no Motorola One Zoom também foi o mesmo processo. No Motorola ainda tinha mais equalizações do que no Samsung. Se você está pensando em comprar uma Sabala DR901, compra. Pode comprar, porque a chance dela te agradar é de uns 99%. E aí, como você vai estar comprando pela internet, você tem até 7 dias para devolver caso você não goste dela. Eu acho muito difícil, mas se porventura você não gostar, você pode estar devolvendo. Porém, eu vou combinar com você o seguinte: volta aqui no vídeo e comenta a sua opinião sobre a Sabala DR901. O seu comentário vai ajudar demais a quem ainda está em dúvida em estar adquirindo uma. Dito isso, se você quer descontrair um pouco, confere esse vídeo ao qual eu te disse que foi o que a Sabala DR901 foi o prêmio de 3º lugar. Agora, se você quer conhecer um pouco mais a Sabala DR909, que é a top de linha da marca, confere essa playlist